A melhor planilha de entradas e saídas no Excel, do zero, passo a passo e de forma 100% gratuita. É isso que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. É uma planilha bem objetiva, onde você consegue facilmente registrar tudo que entra e sai da sua conta. Você vem aqui na última linha, digita a data, exemplo, 2/8 de 2027, Enter, coloca a descrição, salário, coloca aqui o valor, Enter e pronto. O próprio Excel já identifica o que é uma saída e o que é uma entrada e pinta de verde ou de vermelho. Além disso, os cartõezinhos aqui em cima te mostram tudo que você recebeu de dinheiro, tudo que saiu de dinheiro e o saldo final. O legal é que como tem esses filtros dinâmicos, você consegue especificar. Quero ver só janeiro. Olha que interessante, em janeiro eu gastei R$900, mas eu recebi 3.000, então sobrou 2.500. Em fevereiro, aí vou ter um outro resultado. Março, abril e etc. Então é um filtro que consegue filtrar para você a tabela. E assim os cartõezinhos te mostram só a informação que você quer ver. Vamos começar fazendo a nossa planilha de fluxo de caixa pelo cabeçalho. Então vou clicar em toda a linha 1 do Excel, porque dessa forma eu consigo selecionar a linha inteira. E na página inicial eu vou pegar uma corzinha amarela para pintar o fundo. Agora eu vou clicar na primeira célula do Excel e escrever o título da minha planilha. Como exemplo, planilha de entradas e saídas. Enter. Agora eu vou clicar na linha 2 para selecionar mais uma vez a linha inteira. Caixinha de cores e vou colocar um amarelo bem mais forte. E na divisão, pessoal, de 2 com 3, eu clico, seguro e arrasto para cima para deixar uma linha fininha. E eu posso fazer na linha 1 a mesma coisa, mas aí eu vou aumentar a linha. Clico, seguro e arrasto para baixo. Clico no texto que eu escrevi e aqui em cima no tamanho da fonte, posso aumentar bastante, colocar um efeito diferente para ficar bem legal o cabeçalho da nossa planilha. Então aqui está o cabeçalho da nossa planilha, já fica um visual bem mais legal, bem mais bonito. E o que dá para fazer agora? A planilha em si, onde vamos registrar tudo que entra e tudo que sai da nossa conta. Para isso, eu vou deixar a linha 3, 4, 5, 6 e 7 vazias, não vou colocar informação nenhuma. Porém, na linha 8, eu vou começar a digitar as informações importantes para mim. E por que eu vou deixar esse espaçamento na 3, 4, 5, 6 e 7? Porque depois a gente usa esse espaço vazio para colocar um cabeçalho, colocar um resumo de tudo que entrou, tudo que saiu, do saldo e etc. Então aqui na linha 8, pessoal, eu vou colocar uma informação que é muito importante, a data. A data de entrada ou de saída. Depois a gente pode ter a descrição, o que entrou, o que saiu, o valor, só que tem um detalhe, o valor ele pode ser um valor que entra ou um valor que sai. Então ao invés de escrever valor, eu vou deixar como entrada, sinalzinho de mais, ou saída, sinalzinho de menos. Se for entrada, você preenche a entrada, se for saída, você preenche a saída e assim por diante. Na próxima coluna, o próprio Excel, de modo automático, vai te dizer o tipo da entrada, se é uma entrada ou se é uma saída, né? O tipo dessa transação. E para finalizar, a gente pode ter o mês e o ano. Bom, como que vai funcionar essa planilha? Deixa eu te dar um exemplo prático. Data, eu vou clicar aqui e colocar uma data como exemplo, dia 1/1/2027. 1º de janeiro de 27. Enter. Se você quiser na divisão de A com B, você pode clicar, segurar e arrastar para a direita para aumentar um pouco o tamanho da coluna. Agora na coluna B, eu posso fazer a mesma coisa, aumentar um pouco. Digamos que no dia 1/1 de 2027 eu recebi o salário. Enter. Salário, pessoal, é um valor que entra na minha conta. Então o que eu vou fazer? Eu vou registrar uma saída? Não, eu vou registrar uma entrada. E aqui na entrada eu coloco o valor referente a esse salário, a essa entrada. Enter. E como entrada e saída são dinheiros, dinheiro, moeda, eu posso selecionar essas duas células e na página inicial colocar em dinheiro, reais do Brasil. E outra coisa, pessoal, entrada é algo positivo, então dá pra gente deixar de verde. Clica nessa célula do dinheiro, onde você colocou, e coloca a cor de verde. E agora aqui na saída a gente pode fazer algo parecido. Digamos que tenha uma saída aqui. Não é o caso, né? Mas só para a gente visualizar. Você pode clicar e pintar de vermelho. E pode selecionar esses dois valores e colocar uma corzinha mais escura, para ficar mais fácil de visualizar. Deixa eu dar um delete nessa saída. E agora aqui no tipo, o que eu vou fazer? Se eu tiver uma entrada, então é porque é um valor positivo, é uma entrada. Então eu quero criar aqui um status automático, que me diz automaticamente se é uma entrada ou se é uma saída. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, igual, primeira fórmula que vamos utilizar, hein? SE, clica duas vezes para selecionar, 1, 2. Então aqui dentro do teste lógico, pessoal, eu seleciono. Toda vez que a saída for igual, abre e fecha aspas, ou seja, toda vez que for igual a vazio, igual a nada, ponto e vírgula, é porque, abre aspas, é uma entrada, fecha aspas. Ponto e vírgula. Mas caso contrário, ó, valor se falso, se não for uma entrada, então só pode ser uma saída. Abre aspas, saída, fecha aspas, fecha parênteses, enter.
Beleza, o Excel já conseguiu me dizer que isso aqui é uma entrada. Agora, para melhorar ainda mais essa coluna do status do tipo entrada e saída, a gente pode pintar automaticamente. O Excel vai pintar de verde ou de vermelho dependendo do tipo. Vem aqui na página inicial e clica em formatação condicional. Agora, pessoal, vou selecionar regras de realce das células e então é igual a. Toda vez que eu tiver nessa célula o valor entrada, olha só, igualzinho, tá bom? Entrada, entrada. Tem que escrever igual. Mesma coisa. Se tiver espaço, coloca espaço, acento, tudo igualzinho. Toda vez que for entrada, eu quero pintar de amarelo, verde, seleciono a cor que eu quero e clico no OK. Mas e agora, se for uma saída, hein? Então, exemplo, vou deletar essa entrada aqui e na saída eu vou colocar um valor, 123, Enter. Olha só, automaticamente o tipo troca para mim. Mas eu queria que esse tipo saída ficasse vermelho. Então vamos fazer algo parecido com o que acabamos de fazer. Clica nessa saída, página inicial, formatação condicional, regras de realce das células é igual a. Toda vez que eu tiver uma saída, quero pintar de vermelho, clico no OK. E posso aumentar também um pouco o tamanho dessa coluna. Agora, pessoal, para o mês e para o ano, eu quero, a partir da data, poder retornar o mês e o ano dessa data. Mas por quê? Por que isso é importante? Porque vai nos ajudar muito na hora de filtrar a nossa tabela, para poder ver só o que a gente precisa. Vai nos ajudar bastante. Então, aqui no mês, eu vou fazer igual, texto, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. Mas, professor, o que igual texto tem a ver com o mês? Tem a ver, porque dentro da fórmula texto, aqui no valor, você seleciona a data. Ponto e vírgula. E agora você especifica que a partir da data que você selecionou, você quer retornar o nome do mês. Exemplo, abre aspas, M, 4 vezes a letra M. Isso indica para o Excel que a partir da data você quer retornar o nome do mês por extenso. Fecha aspas e fecha parênteses e dá um Enter. Olha que legal, janeiro. É isso mesmo, tá certinho. 1 do 1 é janeiro. E agora o ano, a gente pode fazer algo parecido. Uma fórmula igual ano, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2, e clica na data que está aqui do lado e dá um Enter. Agora, pessoal, já temos a nossa tabela funcionando, tá tudo certinho. O que falta fazer? Falta colocar aqui em cima o cabeçalho para deixar a tabela bem bonita, moderna e funcional. Mas para que a gente possa fazer isso é muito importante que você selecione o cabeçalho e a primeira linha da tabela que você fez, clica aqui em cima na página inicial e alinhamento, organiza tudo ao meio, porque fica bem mais organizado. E no inserir você vai em tabela, muito importante isso daqui, porque precisamos de fato ter uma tabela no Excel, e clica no OK. Além disso, pessoal, se você clicar aqui no design da tabela, você pode escolher outros tipos de layout, amarelo, preto, vermelho e etc. Vou deixar aqui um amarelo. O cabeçalho eu vou selecionar todo e vou deixar a cor da fonte numa cor mais escura, porque fica mais fácil de ver. Entrada e saída eu vou selecionar e aumentar mais um pouco. E se você quiser a entrada, você pode pintar com uma tonalidade verde e a saída numa tonalidade vermelha. E eu acho que até fica legal deixar o fundo de branco. Ó. Olha que interessante. Só que salário, né, pessoal? Deixa eu corrigir isso aqui. Tem que colocar o valor aqui na casinha correta, né? Então já está totalmente funcional. E lembrando, tipo, mês e ano são fórmulas no Excel, então você não precisa nem mexer. Você só vai preencher essas primeiras informações. Como é que faz para inserir mais informações, mais entradas e saídas? Você vai na última linha vazia. Aqui no final? Não é aí no final. Logo depois da tabela. Clica na primeira linha vazia e aí digita a nova data. Exemplo, 2 de 1 de 2027, Enter. Automaticamente a tabela já insere para você uma nova linha. E aqui eu tive um gasto com conta de luz. Então vou digitar o valor, que foi R$ 155 de saída. Enter. O Excel já identifica que é uma saída e está tudo funcionando, pessoal. Já está certo. É isso mesmo que a gente precisava fazer. Mas e agora? Como que eu posso deixar minha tabela mais bonitona, com cartõezinhos, filtros e etc? Vamos começar adicionando os filtros. Então clica na sua tabela, vem aqui em cima em Design da tabela e vamos usar uma opção chamada Inserir Segmentação de Dados. A partir dessa ferramenta, você vai selecionar, pessoal, o mês, o ano e eu acredito que seja isso. São as informações importantes. Clica no OK. E agora, com essas caixinhas novas que o Excel adicionou para você, você consegue clicar numa opção e automaticamente ir filtrando a sua tabela. Aqui ainda não está filtrando nada, né? Porque eu só tenho janeiro e só tenho 2027. Mas se eu colocar uma data nova, exemplo, 5 de 3 de 2028, já adiciona para mim automaticamente ó, o novo ano e o novo mês também. E aí se eu clicar, eu quero ver só março, a tabela filtra para mim de modo a me mostrar só as informações que eu selecionei. Vou inclusive deixar uma caixinha do lado da outra, que fica bem simples e fácil de poder utilizar. E o que dá para você fazer, inclusive, é até aumentar um pouco essas colunas aqui do final,
porque assim a gente consegue ter um pouquinho mais de espaço para trabalhar. O mês eu vou deixar, pessoal, aqui na segmentação com 2 colunas, porque ele quebra em 2 colunas. Eu vou colocar aqui um layout amarelo. E o ano também, vou deixar um layout amarelo e quebrar em uma coluna, pode ser só uma, o ano é pequenininho, não tem necessidade de ficar várias colunas na tela. O mês eu vou puxar um pouquinho aqui para cima e pronto. Já temos o filtro bem legal para filtrar por mês e por ano. Mas e agora, como que eu posso fazer aquela totalização aqui em cima com os cartõezinhos, de modo a me mostrar o total de entradas, o total de saídas e o saldo final? Para isso, pessoal, a gente vai utilizar aqui no Excel uma fórmula que é chamada subtotal. Essa fórmula eu vou fazer numa outra aba, para ela não ficar muito visível aqui na tela e não correr o risco de bagunçar a nossa planilha. Então, eu vou clicar nessa aba aqui de baixo, botãozinho de mais para adicionar, e vamos lá escrever o seguinte: total de entradas, total de saídas, saldo final. Aumenta um pouco essa coluna e como que a gente pode calcular o que entrou, o que saiu e o saldo final? Podemos utilizar nesse caso uma fórmula chamada de subtotal. Mas por que subtotal? O subtotal é uma fórmula bem interessante que à medida que você filtra a sua tabela, exemplo, eu quero ver só as informações referentes ao mês de janeiro. Ela te mostra só o que é de janeiro, ela não vai ficar somando tudo. Igual, subtotal, clica 2 vezes para selecionar, 1, 2. O que eu quero fazer? Uma soma. Então eu clico aqui na opção de soma, 2 vezes, 1, 2, ponto e vírgula, e o que eu quero somar está aqui no controle financeiro, em toda a coluna entrada. Então eu clico e seleciono toda a coluna entrada, pessoal. Enter. Agora eu vou fazer a mesma coisa para saídas. Igual, subtotal, clica 2 vezes, 1, 2, seleciona a soma, 1, 2, ponto e vírgula, volta no controle de entradas e saídas e seleciona só a coluna da saída e dá Enter. E para o saldo final, a gente vai fazer igual, tudo que entrou, menos tudo que saiu. Enter. E não se esqueça, seleciona essa coluninha aqui e coloca tudo em dinheiro, para ficar mais organizado. Agora, voltando para a nossa tabela principal, já dá para acrescentar aqui os cartõezinhos. E como que a gente faz esses cartõezinhos no Excel? A gente pode adicionar, aqui no Inserir, uma forma retangular. Pode ser até um retângulo com cantos arredondados. Clica nele, clica, segura e arrasta aqui na tela. Vou deixar mais ou menos desse tamanho. Nem dá, né, para ser tão grande assim, porque se ficar muito grande, não vai caber todo mundo aqui. Coloquei o primeiro, o que eu vou fazer? Aqui na barra de fórmulas, pessoal, eu clico, igual, volto na segunda aba e clico no primeiro valor que eu tenho, 2.500, que é a entrada, Enter. Olha que interessante, essa entrada já funciona. Se eu filtrar a tabela, olha o que acontece. O valor ali também é atualizado automaticamente, de modo a me mostrar só o que eu selecionei, janeiro, março e etc. Mas dá para melhorar bastante esse layout aqui. Eu vou aumentar um pouco o tamanho da fonte, jogar para baixo, centralizar ao meio, colocar uma corzinha mais forte. E além disso, eu vou na forma de formato e pegar um efeito verde para combinar, ó, fica bem legal. Só que esse cartãozinho, pessoal, ele é referente apenas às entradas. Eu preciso também de um para saídas e outro para o saldo. Então esse cartão que eu fiz, eu posso clicar nele e utilizando os atalhos do teclado, Ctrl C e depois o Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, eu copio e colo esse cartão. Coloco mais um aqui do lado, Ctrl C, Ctrl V e mais um aqui do lado. Então agora a gente tem 3 cartõezinhos. Um referente à entrada, outro referente à saída e um referente ao saldo. Aí você pode organizar tudo na tela para ficar bonitinho, mas a gente precisa configurar ainda os valores, né? Saída, como é que ele vai funcionar? Clica aqui em cima na barrinha de fórmula, seleciona tudo, dá um delete. Coloca igual, volta na segunda aba e seleciona saída. E dá Enter. E o saldo, mesma coisa. Clica nele, seleciona a barra de fórmulas, delete, igual, volta lá na segunda aba e seleciona o saldo final e dá um Enter. Só que você está vendo que o tamanho da fonte ficou pequeno, né? Então a gente tem que arrumar isso daqui. Mas daqui a pouco a gente faz isso. Vamos clicar onde é a saída, forma de formato e selecionar uma opção laranja. E o saldo, uma opção azul. Essa primeira entrada que eu fiz, eu acho que eu vou manter nessa cor. A segunda, eu vou aumentar bastante o tamanho da fonte, organizar ali para baixo, colocar uma cor mais escura. E para o saldo dá para aumentar bastante também. E talvez, né, pessoal, a gente possa até usar uma corzinha que chame mais atenção, talvez uma cor branca, enfim. Depende aí da cor que você está utilizando, né? O importante é combinar com o layout que você está fazendo. Além disso, o que dá para a gente fazer? Colocar agora uns títulos nestes cartõezinhos. Vou te mostrar. Inserir, formas, retângulo. Clica, segura e arrasta esse retângulo aqui em cima. E ele vai servir com um único propósito. O título de cada cartãozinho.
clica 2 vezes, 1, 2, e aqui eu vou escrever total entradas. Seleciona tudo, página inicial, centraliza, clica na forma de formato, preenchimento, sem preenchimento, e contorno, sem contorno. Por que eu fiz isso? Porque eu consigo deixar essa forma transparente. E aí dá para ver bem melhor, ó, o fundo do nosso cartãozinho. Posso pegar esse título que eu fiz, mas não clica dentro, clica na borda, tá, pessoal? Aí você pode usar Ctrl+C, Ctrl+V, igual a gente já fez, coloca no segundo cartãozinho, aí você muda o nome, coloca saídas, Ctrl+C, Ctrl+V, coloca no último cartãozinho e coloca saldo final. E já está funcionando. À medida que você vai trocando aqui os meses e os anos, a tabela já vai atualizando automaticamente para você. Deixa eu te dar só mais um exemplo. No dia 5/1 de 2027, eu tive uma venda de R$120. Então, aqui já vai somando. Aí digamos que no dia 2/2 de 2027, eu tive uma conta de luz no valor de R$300. Se eu filtrar janeiro e fevereiro, ó, os cartõezinhos automaticamente mudam o resultado de forma automática. Então é isso, pessoal. Já está totalmente funcional a nossa tabela e espero que ela possa te ajudar bastante no seu dia a dia. E se você gostou do vídeo, me deixa saber, faça um comentário. Professor, gostei. Professor, não gostei, ficou faltando tal coisa que é importante. O seu feedback também é importante, beleza? Obrigado, pessoal, e até amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Ah, e já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como, por exemplo, o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot e, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.